Boa noite, está a começar o telejornal e vamos para os títulos das principais notícias. Ministro das Infraestruturas visita o local de relançamento do projeto Obolongo. Carlos Villanova diz que dentro de 2 anos o país terá água diária, regular e permanente para quase toda a população. Grupo Força pela Mudança reúne comemoradores de São Fenícia, Ribamar e arredores para a criação de um polo de organização. 62 agricultores de Lembá, Candagal, Lubap e Mesoche capacitados em matéria de técnicas agrícolas. Depois dos títulos, vamos para o desenvolvimento. Só daqui a 2 anos é que o país vai poder garantir o abastecimento diário, regular e permanente de água a praticamente toda a população. A garantia é do Ministro das Infraestruturas, Carlos Villanova, durante a visita ao local de relançamento do projeto Obolongo, instalado perto da Roça Santi, em Mesoche. Como é que está? Bom ano. Não se trata de um lançamento, mas sim de um relançamento. Relançamento de um novo projeto de abastecimento de água a partir da captação no rio Manuel Jorge, com uma estação de tratamento própria e com vários depósitos. Tudo para abastecer com água em quantidade e qualidade várias localidades e comunidades do distrito de Mesoche e não só. É o que veio anunciar o Ministro das Infraestruturas nessa sua visita ao local, e a qual se juntaram a Presidente da Câmara de Mesoche, o Diretor-Geral Teimai, vários técnicos e convidados. Serão construídos aqui neste local um depósito de chegada, depois da estação de tratamento um depósito já de água tratada que vai alimentar os outros 3 ou 4 depósitos que nós vamos construir. Eu digo bem 4 porque estamos a estudar seriamente a possibilidade de reforçar a Trindade com mais um depósito que não está previsto no projeto. Os outros 3? Os outros 3, um em Bombom, um em São Fenícia e outro em Almas. A partir da mesma captação? A partir da mesma captação. Ou seja, com estes 4 depósitos instalados em vários pontos do distrito de Mesoche, muitas comunidades vão passar a ter água em quantidade e qualidade. Com este sistema nós vamos reforçar e resolver o problema na cidade da Trindade. Nós vamos descer por este corredor todo e chegar até Praia Melão. Quer dizer que Bombom, Palha, Margarida Manuel, Lemos, São Fenícia, Riba, toda essa zona vai ficar resolvida a partir desse sistema. Outra mais-valia das alterações ao projeto inicial é que vai também aliviar a pressão sobre os depósitos que abastecem a cidade capital e arredores e que abastecem também as referidas localidades, não agradando a nenhuma das partes devido aos sucessivos cortes, o que vai deixar de continuar. E mais, o relançamento deste projeto surge numa altura em que os estudos apontam situações alarmantes para o nosso país em consequência das alterações climáticas. A necessidade de maior consumo de água é cada vez maior, contrastando com a menor quantidade, também cada vez maior, deste precioso líquido nas nascentes do país. Isto é, a partir das águas residuais subterrâneas, o que levou o Governo a apostar, sem outra alternativa, a captação a partir do próprio curso do rio, ou seja, das águas de superfície. Face à situação, o Ministro deixa um primeiro alerta. Concluímos que 2015 foi o segundo ano que menos choveu neste país. O pior foi 2010. Só que, quando não chove, também nós não temos água para alimentar as napas de águas subterrâneas. E a cidade de São Tomé é toda ela abastecida por sistemas de água subterrânea. Seja as águas amoreiras, 1, 2 e 4, Água Clara e Vaz Sumpinho. Hoje Vaz Sumpinho quase que não produz nada, quase que não tem água. Um sistema relativamente novo, porque a sua capacidade de estocagem está muito em baixo. Água Moreira 4 secou. E Água Moreira 4 é que é o sistema que deveria abastecer toda essa zona de Mesoche que eu falei, chegar até Praia Melão, Almas, Bombom, Praia Melão e tudo isso. E o que é que estamos a fazer? Estamos a desviar a Água Moreira 2
que leva 6 dias para encher o depósito do Diogo Simão para alimentar aquelas zonas e que se esvazia em 4 ou 6 horas. Quer dizer, levamos 6 dias para encher, 4, 6 horas, já não temos água para dar a ninguém. Esta situação obriga a EMAI a fazer uma tremenda gestão com cortes frequentes, temporários ou durante alguns dias. Uma situação que, por enquanto, vai continuar até a conclusão do projeto, prevista para daqui a 12 anos. Até lá, o Ministro lança um segundo alerta. Essa questão da falta de chuva fez com que, entre 2013 e 2015, nos sistemas Água Moreira 1, que é o melhor sistema que nós temos de abastecimento da cidade capital, Água Moreira 2 e Água Clara, e eu aí faço um parênteses para lembrar as pessoas que a Água Clara é o sistema que abastece o Hospital Central, o bairro do Hospital, Oco del Rei, Boa Morte e parte de Bobofogo. Portanto, para nós vermos o que é Água Clara, Água Moreira 1, Água Moreira 2, nós perdemos em 2 anos 12 milhões de litros por dia de água. Por falta de chuva, e por causa de perdas que nós temos nos sistemas, no mau uso e também nas perdas técnicas, que é outro assunto que eu vou falar. E 12 milhões de litros de água por mês corresponde a um abastecimento, segundo as orientações das Nações Unidas, de 50 litros por pessoa, nós estaríamos a abastecer mais de 200 mil pessoas. E nós não somos uma população com 200 mil pessoas. O relançamento do projeto de captação e tratamento de água de Obolongo representa um financiamento da China Taiyuan no valor de 4 milhões de dólares. Para a Presidente da Câmara Distrital de Mesoz, Isabel Domingos, é grande a satisfação pelo facto de, após longos anos de sofrimento, as pessoas do distrito vão poder ver finalmente, dentro de 2 anos, suas condições de vida melhoradas. A chuva que de repente começou a cair, minutos após a chegada das 2 delegações, pode ser um sinal claro de bênção para o sucesso deste projeto, para que nunca mais volte a faltar água nas nossas torneiras, não só no distrito de Mesoz, mas, claro, em todo o país. Evidentemente emocionada pelo relançamento do projeto, que vai beneficiar particularmente o seu distrito, a Presidente da Turquia quase não encontrava palavras para descrever a satisfação. Não há de calcular a felicidade que particularmente trago comigo hoje, enquanto Presidente da Câmara, enquanto residente no distrito de Mesoz, em poder também participar e partilhar essa alegria, sendo solidária com toda a população do Mesoz que vem padecendo com a escassez de água ou mesmo sua ausência, consumindo água do rio, consumindo água de muito pouca qualidade e deslocando-se com distâncias consideráveis para terem acesso a esse precioso líquido e, mais ainda, gastando os poucos recursos que têm para custear as despesas dessa mesma deslocação. Isabel Domingos fez por isso questão de descrever algumas localidades e comunidades que vão ser beneficiadas pelo projeto. Nós estamos a falar de Milagrosa, nós estamos a falar de Cangá, Cruzeiro, Obolongo, São Finícia, São Maria, Ribamato, Almas, Bombom, Praia Melão, dentre outras, onde haverá reforço das condutas ora existentes. Mas até que a água chegue às torneiras, a autarca pede calma aos munícipes, porque depois de tanto sofrimento, a felicidade já está à porta e é real. Quero apelar a essa população um pouco mais de calma. Sei que já sofreram bastante. Desde 2012, em princípio, esse projeto já devia ter seu início para conhecer o seu término agora, o que faria com que, nessa altura, esse problema já não se colocaria. Contudo, mais vale tarde do que nunca. Quero agradecer o esforço que o governo fez, mesmo com algum tempo, mas para encontrar essa resposta, face às dificuldades, face à limitação dos parceiros. Eu sei que não foi um esforço fácil, mas eu quero agradecer. Também por isso, e para que a água corra por mais tempo, Isabel Domingos juntou-se a Carlos Villanova nos esforços do governo para o cumprimento dos objetivos do milénio, para que as pessoas façam o bom uso da água, porque amanhã pode ser tarde demais. Insistir, mas de forma mesmo muito veemente, para que as pessoas tomem consciência da situação em que estamos a viver e também deem a sua contribuição. O que estamos a pedir nas pessoas nem sequer é o pagar o consumo. O que estamos a pedir é que tenham cuidado ao utilizar a água, porque o mau uso
estamos a prejudicar o nosso vizinho, o nosso familiar. A água não é um recurso interminável. Não podemos usar a água de forma irracional. Os chafarizes hoje se tornaram verdadeiros standards de lavagens de carro, motorizadas e outras coisas. Estamos a desperdiçar. Estamos a desperdiçar na nossa própria localidade, estamos a impedir que o nosso vizinho de localidade também esteja afetado, estamos a comprometer a geração futura porque nós estamos a usar de forma racional, de forma eficiente, aquilo que é posto à nossa disposição. Quanto à chuva, continua a cair e com maior intensidade. Coincidência ou não, a verdade é que acompanhou a delegação do Ministro das Infraestruturas até a capital e arredores. E por aí ficou por algumas horas, para a alegria, certamente, de muitos. Pode ser, de facto, uma bênção ao relançamento deste projeto de Lobo Longo, depois de vários dias sem a chuva dar nenhum sinal. O estado degradante dos materiais de conduta está na origem de avultadas perdas de água que reduzem a quantidade de abastecimento de água às populações. Segundo Carlos Villanova, a situação é de tal modo preocupante que o Governo já solicitou a intervenção dos parceiros de cooperação. A rede da cidade capital é toda ela feita em ferro fundido. Hoje, com o tratamento das águas, os próprios produtos de tratamento danificam as tubagens. E as perdas, quando são subterrâneas, nós não sabemos. Tecnicamente, a MAI não tem condições de detectar com equipamentos onde é que estão as perdas. Isso faz com que, entre o mau uso e as perdas, nós estamos a perder muita água. E o trabalho que temos estado a fazer, esperamos já para os próximos dias, talvez já na próxima semana, uma equipa especializada de um parceiro de cooperação nosso, que virá fazer o diagnóstico completo, sobretudo na cidade capital, para que também saibamos que medidas paliativas tomar, entretanto, para resolver o problema. O Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente esclareceu que a opção pela exploração das águas superficiais em detrimento das águas subterrâneas não vai afetar as pessoas, particularmente as senhoras que utilizam os rios para as suas atividades domésticas. Vendo que o país tem muitos rios, portanto, o país é rico em termos de recursos hídricos, e estando a utilizar, quer dizer, deixando de utilizar a água subterrânea e passando a utilizar a água de superfície, continuamos a ter o mesmo problema? Não, e eu aí também vou desmistificar a situação. Desde a época colonial, em que nós optamos pelos sistemas de abastecimento de nascentes. Porquê? Porque era a melhor água, é a melhor qualidade. Deixando os rios não se precisava. As populações cresceram, as alterações climáticas trouxeram-nos um problema novo que não se conhecia e que ainda não dominamos. Estamos a tentar lidar com ele da melhor maneira, mas, e a opção pelos sistemas de superfície é a opção necessária, não temos como. Necessária, sem pôr em causa também o próprio curso e o leito dos rios, porque o que nós vamos fazer? Não se vai desviar os rios, vai-se fazer a retenção ao mesmo tempo que os rios continuam o seu curso normal. E essa retenção é que é canalizada para tratamento. E isso tem permitido fazer um sistema conciliado, digamos, entre a continuidade do rio no seu curso normal e a utilização doméstica que temos que fazer aproveitando a água dos rios. O grupo Força pela Mudança pretende criar um polo de organização nas localidades de São Fenícia, Ribamato e arredores. Para o efeito, encontrou-se este sábado com os moradores das referidas localidades. Transmitidos objetivos do grupo Força pela Mudança, Sociedade Civil Organizada, foi o objetivo deste encontro com os moradores da localidade de São Fenícia, Ribamato e arredores. O objetivo deste encontro, nós estamos a andar a organizar os chantomenses, unir os chantomenses, formar uma força sólida, organizada, unida, para que não tenhamos outras forças políticas que venham para o terreno com falsas mentiras, dizendo que o governo não tem estado a trabalhar, para que nós podemos, junto ao governo, levar o país para a frente. Nós
estamos a trabalhar no sentido a nível de Santo Tomé e Príncipe, não só no distrito de Mesós, a nível de todo o distrito. Estamos a unificar os santomenses, a formar nossa base também como sociedade civil organizada, para que junto ao governo levamos esse país para frente. Para os presentes, a reunião foi esclarecedora. Eu vejo uma reunião de grande envergadura, tendo em conta que é uma sociedade civil organizada, que vem com o espírito de dar uma mão ao governo. E se for uma coisa para dar uma mão ao governo, e Mesós encontra-se de uma forma assim desequilibrada, eu também acho por bem dar a minha cota parte com esse grupo de sociedade civil organizada. Eu gostei muito. Desde mudar a governo, eu não participei de nenhum tipo de reunião, nunca. Mas esse governo, eu estou participando dessa reunião, na conversa, porque eu gostei muito desse governo. Gostei muito, imensamente, gostei muito. E ele está a trabalhar bem-estar para o povo de Santo Tomé e Príncipe. Não é só pessoas adultas, não. Até o jovem também, ele está a lutar para resolver problemas, desemprego para todo o povo. Nessa zona não tem tanque, nós não temos tanque ainda, nós temos estrada, não tem energia, por acaso o homem está a trabalhar bem, eu gostei. O trabalho que ele está a trabalhar também. A idade que ele tem 65 anos, ele nunca viu e ele entrou, ele bem a trabalhar e com gente dele, eu gostei. E o que é que nós também estamos a fazer um bocadinho também é água. Nós não temos safari para limpar água, só nós hoje limpar água nele. Segundo o representante do grupo Força pela Mudança Sociedade Civil Organizada, esta é uma iniciativa que vai percorrer todos os distritos do país, criando uma base sólida que represente o grupo. 62 agricultores dos distritos de Lemba, Cantagal, Lobato e Mesós receberam esta sexta-feira os seus certificados depois de serem capacitados em matéria de gestão de parcelas com culturas associadas, conservação, fertilidade do solo e técnicas do cultivo. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico de Campos, foi quem presidiu a cerimónia. Esta cerimónia de entrega de certificados surge no âmbito do projeto PIPAG, que tem como objetivo a promoção de iniciativas produtivas no setor agroalimentar em São Tomé e Príncipe. Estes agricultores foram capacitados em matéria de gestão de parcela, com culturas associadas, conservação e fertilidade do solo e técnicas de cultivo da matabala, mandioca e fruta-pão. A reforçar, digamos, a fileira de culturas alimentares, sobretudo a cultura de banana, matabala e fruta-pão, portanto, de modo a garantir o abastecimento regular do mercado. E, portanto, isto insere-se na estratégia nacional da segurança alimentar. Com esta formação, os agricultores estão munidos de, portanto, mais conhecimentos, estão mais profissionalizados para poderem seguir melhor as suas plantações, no intuito de terem, digamos, planificar melhor a sua produção. Nós aprendemos lá na formação como plantar coqueiro, bananeira, matabaleira com espaço. Como coqueiro, nós tínhamos que plantar 3 em 3 metros, bananeira 6 em 6 metros. Depois também tínhamos que arranjar mais madeira para podermos plantar, que dá mais sombrinha assim na bananeira. E para si, qual foi a importância da formação? Formação, eu aprendi muitas coisas, como tratar nossas plantas de bananeira com os micobres, como tratar isso, eu aprendi lá. A formação foi realizada pela ONG Alizei em parceria com a DAPA e Coatela. Em nome da ONG Coatela, eu quero agradecer pelo fato de terem aceito esta sessão de formação, tendo em conta que com esta formação o que se pretende é aumentar e melhorar aquilo que é a vossa capacidade de produção, e não poderia deixar de ser do interesse da ONG Coatela vindo esta formação colocada em prática. O titular da pasta da Agricultura e Desenvolvimento Rural presidiu o ato e referiu-se à importância desta formação, que contou com o financiamento da União Europeia, executada pela ONG Alizei. Acredito que daquilo que aprenderam
seja materializado. Dizer que é preocupação do governo ajudar os agricultores na gestão de parcelas, na utilização de certos produtos químicos e também na qualidade dos produtos. Primeiro, é que a terra tem sido escassa. E muitas terras que foram agrícolas hoje já não estão sendo implementadas no ramo da agricultura, particularmente em culturas de subsistência. Estamos a falar da segurança alimentar e nutricional, logo temos que dar uma maior atenção sobre a utilização das terras. Vamos com as palavras do ministro Teodorico de Campos. O número de casos de catarata e glaucoma continua a preocupar os especialistas portugueses em oftalmologia. Durante a missão de 15 dias ao país, muitos pacientes com problemas de visão foram atendidos e outros submetidos à cirurgia. Na missão, ou seja, há 7 anos consecutivamente, que especialistas portugueses em oftalmologia vêm ao país para consultas e cirurgias aos doentes com problemas de visão. Cada vez mais temos doentes que são doentes com patologias que necessitam de reavaliações, de reintervenções e os doentes, portanto, sentem muito cada vez mais a necessidade e o apoio que a oftalmologia do Instituto Marquês Val Flor lhes traz. Há 4 patologias que continuam a preocupar os oftalmologistas. É tentar reverter aquela cegueira que é recuperável, como é o caso da catarata. Isso traz, de facto, muitos doentes à consulta, porque felizmente a técnica de cirurgia de catarata que nós utilizamos, que é precisamente igual àquela que utilizamos em Lisboa, essa é talvez a patologia mais frequente. Depois temos um outro tipo de patologia, infelizmente mais complicada, que é a patologia que vai levar à cegueira não reversível, como é o caso do glaucoma. Aí a intervenção cirúrgica está reservada para aquelas situações em que a terapêutica médica já não produz efeito e que temos que tentar estabilizar a visão desses doentes. Há um aspecto também muito importante, que é a da patologia em idade pediátrica. Temos inúmeras cirurgias relacionadas com cataratas pediátricas, com traumatismos em idade pediátrica. Portanto, é uma patologia que temos de estar sempre muito atentos. Por último, temos o trauma de acidente de trabalho, o trauma resultante de acidentes rodoviários e o trauma, às vezes, de brincadeiras um pouco negligenciadas. A vinda desta e outras missões ao país no quadro do Projeto Saúde para Todas as Especialidades tem contribuído para diminuir significativamente a evacuação de doentes para Portugal. A cidade da Trindade acolheu este sábado uma exposição de máscaras tradicionais, uma iniciativa dos artistas da Galeria Bagatela do Riboc, patrocinada pela Aliança Francesa e pela Câmara Distrital de Mesocha. Estimular intercâmbios culturais, tanto a nível nacional como internacional, é um dos principais objetivos do protocolo rubricado entre a Câmara de Mesocha e a Aliança Francesa. É nesta ótica que estas duas instituições aproveitaram a quadra de Carnaval para patrocinarem esta exposição de máscaras tradicionais. O objetivo é favorecer os intercâmbios culturais entre as culturas francofonas e a cultura local e também entre os artistas da cidade de São Tomé e da cidade de Trindade e do distrito de Mesocha. Descobrimos estes 2 artistas na Galeria Bagatela, em Riboque, e pensamos que fazemos um trabalho muito interessante a partir da arte tradicional das máscaras como uma criação contemporânea.
Então, para celebrar o Carnaval, pensamos que era interessante fazer uma exposição de máscaras aqui em Trindade. Uma iniciativa que enquadra nas políticas da Câmara Distrital de Mesós. Uma das políticas da Câmara é tentar descentralizar um tanto uns serviços antes concentrados na nossa cidade capital. Nessa ótica de ideia, nós, Câmara, temos estado a tentar trazer algumas exposições a nível de cultura para o distrito. Os artistas desvendam um pouco o significado das obras expostas. As máscaras para nós traduz muita coisa, porque a máscara em si é aquela parte, a primeira parte do homem que é a cabeça que está à frente da cabeça. Então, como está à frente da cabeça, é muito bom, tudo que está à frente sempre conseguimos enxergar o mais rápido possível. Então, com a máscara já temos aquela inspiração exata para exprimir tudo um pouco aquilo do nosso cotidiano. No caso, por exemplo, do feiticeiro político, por exemplo, um feiticeiro político, sabemos que a feitiçaria em Santo Tomé não se fala muito. Então, como não se fala muito em feitiçaria, não se dá muita importância a um feiticeiro, a um curandeiro em Santo Tomé, então o que é que eles fazem? Eles passam a correr atrás daqueles políticos, aquelas pessoas atrás das migalhas, então acabam por não ter nada. Então, por não ter nada, então podemos trazer um pouco da nossa tradição, aquilo que é a nossa tradição mesmo. Dizer mesmo que dá o nome da nossa peça de um feiticeiro político. Essas máscaras têm muito sentido para nós porque ela retrata-se o nosso dia a dia em que nós vivemos, nosso cotidiano do dia a dia. Então, nós aproveitamos e demos esse baile de máscara a ponto de mostrar para as pessoas que, na verdade, existem artistas com capacidade de fazer algo de valor. Os visitantes deram nota positiva à iniciativa. Isso é bom, porque isso vem despertar interesse dos jovens do distrito de Mesós e não só, e a nível do país. E essa iniciativa é boa, porque vem enaltecer a categoria dos nossos senhores jovens artistas, uma vez que eles têm feito bastante trabalho para alavancar a cultura santomense. Os artistas que na sua explanação daquilo foram explicando a origem que foram fazendo cada peça, e cada peça tem uma marca, eu penso que esses artistas estão de parabéns. Para o distrito de Mesós, na minha opinião, o que fica marcado aqui é esse despertar do interesse aos jovens e aos estudantes, e é bom que algo desse aconteça mais vezes e que não fique apenas na nossa cidade, concentrado na cidade de Santo Tomé, e que muitas vezes é uma crítica mais positiva, que são quase as mesmas pessoas a visitarem essas obras de arte. Portanto, a vinda para o distrito de Mesós, para esta mostra, vai permitir que outras pessoas possam ter outro olhar crítico, que também vai ajudar, de certa forma, aos próprios artistas que produzem essas peças. A Aliança Francesa pretende, no futuro, patrocinar também a exposição dos artistas do distrito de Mesós em Água Grande. E com esta notícia, colocamos o ponto final ao telejornal. Boa noite.